radiestesia, já tem cerca de 18 anos. Foi. E eu queria mencionar aí, primeiramente, que na captação de clientes, parece assim uma coisa que não é muito clara, mas quando eu fiz o curso, estava fazendo o curso, a Norma fez uma pesquisa para mim com o pêndulo, né, pegou meu cartão da minha empresa e pesquisou e me pediu para coloca uma placa radiônica aqui que vai ativar, vai energizar a sua empresa. E eu comprei a placa, coloquei o cartão na placa e realmente isso deu uma melhorada na quantidade de serviços que eu tinha, na quantidade de clientes que eu tinha. E deixei lá pelo tempo que ela colocou para mim, né, que ela pesquisou lá para mim. E aí depois eu tirei o cartão da placa. E eu percebi que aí caiu a quantidade de clientes. Aí eu voltei com o cartão para a placa. E várias vezes aconteceu isso. Eu tirava o cartão, caía a quantidade de clientes. Eu voltava com o cartão, melhorava a quantidade de clientes. Então, isso realmente ele fez uma diferença na captação dos clientes. Né? Isso fez uma diferença no meu negócio. Outras aplicações que eu fiz, a gente faz instalação e manutenção de sistemas de ar-condicionado. E por mais experiência que a gente tem, eu tenho mais de 35 anos que eu estou nessa área de ar-condicionado, eventualmente aparecem uns problemas que a gente não consegue achar onde é que está o problema. Né? Então, eu vou citar um exemplo de um apartamento, uma instalação que a gente fez ali na Savassi. O apartamento estava em reforma, a arquiteta que estava coordenando a reforma me chamou lá e me pediu, olha, nós vamos fazer a instalação, precisamos de ar-condicionado nesses ambientes aqui e tal. E um dos quartos que a gente ia instalar era no final do apartamento, no final do corredor. E o ar-condicionado, não sei se vocês conhecem os sistemas, hoje você tem um split, né? Que ele tem duas unidades, uma unidade que fica dentro do ambiente a ser condicionado e uma unidade externa. Então, a unidade interna estava lá no final do corredor do quarto. E a unidade externa estava numa varanda que dava acesso pela sala. Então, era nos extremos opostos do apartamento. E aí a gente passa uma tubulação de cobre, né, uma tubulação elétrica, para fazer a interligação das duas máquinas. E essa tubulação de gás, de cobre, o gás circula entre elas para poder ocorrer o processo de refrigeração do ambiente. Então, o apartamento estava todo em reforma, a gente teve um caminho bem complicado para poder passar essa tubulação, porque a tubulação saía da varanda, entrava na sala, aí tinha um corte na parede, subia pela parede, entrava no entreforro da sala, aí passava para um quarto, aí desse quarto atravessava uma parte na parede, uma parte por cima do forro, ia para o corredor, atravessava todo o corredor até chegar no quarto, que ia ficar o equipamento. E como era um caminho bem longo e era um caminho cheio de desvios para lá e para cá, a gente não conseguiu passar essa tubulação inteira. Eu tive que fazer algumas soldas para poder percorrer esse trajeto todo. E aí o pessoal fez a recomposição das paredes, que foram cortadas para embutir essa tubulação, fez a recomposição do forro de gesso, que foi cortado para passar a tubulação, e aí quando o apartamento estava pronto, pintado, tudo pronto, o cliente me chamou lá, ó, comprei o equipamento, agora você vai instalar ele para mim. Aí a gente fez a instalação. Aí quando eu fui ligar a máquina, a gente percebeu que tinha um entupimento na tubulação. Aí eu falei assim, nossa, e agora, né? Provavelmente alguma solda que eu fiz que tem um tubo mais fino, que ele provavelmente entupiu durante o processo de soldagem. E eu falei assim, como que eu saio quebrando o apartamento do cliente inteiro para poder resolver o problema, né? Não tem como fazer isso. Aí o que eu fiz? Eu fiz um desenho da tubulação
Peguei o papel, desenhei o caminho da tubulação. Aqui entra para a direita, aqui sobe, aqui vira para lá, aqui vira para a esquerda, aqui sobe de novo, aqui desce e tal. Fiz esse desenho, né, que chama um desenho isométrico. Para quem não é da área, é um desenho isométrico que a gente chama. E pesquisei com o pêndulo. E o pêndulo me indicou assim, tá, o problema está nesse ponto da tubulação. Então, eu cheguei lá no cliente e falei assim, olha, eu preciso quebrar essa parte aqui da parede onde passa a tubulação para conferir a solda. Então, a gente quebrou a parede exatamente no ponto que o pêndulo tinha indicado e o problema estava exatamente lá. Né? Aí eu refiz a solda e funcionou. Se não fosse a radiestesia, eu teria quebrar a ficado parede lá toda. Quebrar quebrando tudo. parede. Isso, poder achar. E tem várias, né, situações que eu usei, tipo, a máquina está com um problema e eu não estou conseguindo achar o que é. Ah, pô, pesquisa, te indica, não é um problema eletrônico, não é um problema de... Né? Então, a gente, no dia a dia, eu consigo realmente utilizar, né, de uma forma prática para poder achar caminhos e soluções para os problemas que não são, assim, muito fáceis de resolver de forma convencional, né? A radiestesia ela é bem precisa, ela trabalha com a vibração, né, da energia do problema, né? Então, você consegue realmente captar e dar uma solução mais precisa, mais fácil, né, em alguns problemas. Tá, então, na sua vida profissional, como fabricante de ar-condicionado, também ligado, né, com a engenharia mecânica, você utiliza muito do conhecimento da radiestesia para resolver problemas, né? Sim, com certeza, com certeza. E são problemas que mais sérios, né? Porque esse da parede, O lá problema, onde o problema você. do dia a dia, às vezes você instala uma máquina, vazou gás. Isso aí você resolve de forma mais, dentro da experiência que a gente resolve de forma mais tranquila, né? Chega lá, a máquina não está ligando um motor, aí você testa, vê, o motor queimou. Mas tem alguns problemas que realmente a gente tendo o apoio da radiestesia, você vai ser bem mais eficiente para achar e resolver o problema. Entendi. Porque às vezes, se você diagnosticar o problema, é mais difícil do que você resolver o problema. Você chega no cliente, o cliente fala assim: minha máquina não está funcionando, não está esfriando. Então, assim, se você já sabe o que é, você vai lá e resolve. Né? Mas, às vezes, o mais difícil é você saber o que é. É como um paciente que chega no médico, né? Eu estou sentindo uma dor. Se o médico já sabe de cara qual que é a doença, qual que é o problema, ele vai indicar um remédio de forma mais rápida e eficiente. Né? Mas se você não sabe qual que é a doença, às vezes é uma doença que não é comum no dia a dia, o médico tem uma certa dificuldade de identificar, né? E então, no dia a dia profissional, você tem essa ferramenta que realmente auxilia, né, nas soluções dos seus problemas do dia a dia. Né? E do lado pessoal também, né? Às vezes você faz consultas pessoais que te ajudam, vão Uhum, com no dia a certeza. dia ele tem uma eficiência muito grande a radiestesia para Uhum. pesquisar doenças, para tudo, né? Isso é uma série de coisas. Então, você falaria para outros engenheiros da utilidade da radiestesia? Você daria um conselho? Sim, porque a radiestesia ela não tem essa questão da magia, né? Se você realmente estudar a É, radiestesia, você vai ver que ela funciona por ressonância, né? E a isso. ressonância é uma das coisas que a gente estuda dentro da engenharia. Né? Você tem Uhum. casos famosos de ressonância que
A ressonância nada mais é do que quando você tem uma vibração, uma onda eletromagnética, ou uma onda de vibração, né? Você tem, ela vibra numa determinada frequência. Então, se você coloca ela junto com uma outra fonte de vibração na mesma frequência, você potencializa, você aumenta bastante significativamente a vibração. Tem casos famosos de pontes que foram construídas, né, nos Estados Unidos, que elas foram construídas de uma forma que o vento passando por ela fez ela vibrar numa frequência que entrou em ressonância com a frequência natural do material. Então, isso, a ponte, ela aumentou muito a amplitude da vibração dela e derrubou a ponte. Então a radiestesia, que trabalha basicamente com ressonância, é muito fácil para o engenheiro que tem um certo conhecimento técnico entender que realmente funciona, que, né, o princípio de funcionamento é a ressonância. Né? Então, você pega uma energia e você vai colocar ela numa placa que vai ter aquela energia e vai aumentar, potencializar a vibração. Então, quando eu, eu falei... A Silmara quer fazer uma pergunta. Pois não, Silmara. Oi, Wagner. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui conhecendo um pouco mais sobre a radiestesia. Ô Wagner, eu, assim, estou assim, um relacionamento sério com a radiestesia, sabe? Eu estou encantada com as funcionalidades dela, que é uma ferramenta extremamente potente. E agora você falando o exemplo da ponte, eu fico pensando assim, por que os demais engenheiros, eles não têm essa visão que você tem? Tá? Eles acreditam que precisa, não só os engenheiros, os profissionais de modo geral, em outras categorias, eles acreditam que precisa de ter uma comprovação científica, certo? E seu depoimento aqui, olha que você já tem 18 anos que você conhece a radiestesia. Então isso aí reforça muito o fato de eu estar fazendo a curadoria para a Norma, que isso aí, gente, é um poder que tem de ajuda, uma ferramenta de ajuda. Se você pode ter essa ferramenta, por que você vai acreditar que isso é magia? As pessoas acreditam muito mineiro. Eu trabalhei por 26 anos no Sebrae Minas, me aposentei, e quando eu estava lá, as pessoas elas têm muito essa dificuldade. Tudo tem que ser aquela questão do São Tomé, tem uma prova científica para provar que isso funciona. E seu depoimento assim simplesmente foi sensacional, muito bacana mesmo. E você fala com muita propriedade da experiência que você teve com a radiestesia. Super legal. Realmente tem pessoas que não acreditam, né? Isso aí, o ser humano é assim. Tem gente que acredita em Deus, tem gente que jura de pé junto que Deus não existe, né? Então, cada um tem uma forma de encarar o mundo e a realidade, né? Tem pessoas que são extremamente materialistas e que não vão acreditar, por mais que você comprove para eles não vão acreditar nem na radiestesia, nem em Deus, nem nada, né? Então, acho que a gente tem que... eu acho que quem tem oportunidade, igual eu tive, de ter esse contato com a radiestesia e de fazer o curso e de me aproveitar disso no meu dia a dia, acho que a gente tem que aproveitar, né? As outras pessoas, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. A Gislene também levantou a mão, acho que ela quer fazer uma pergunta.
Saiu daqui de casa passando mal, e eu imediatamente fiz o testemunho dela e coloquei no Decágono. Só isso. Quando ela chegou em casa, já começou a ficar melhor. É, na, são, basicamente, ela trabalha com essa questão da vibração, né? Todo ser tem uma vibração e todo objeto, e os objetos cada forma de objeto, ele também produz uma vibração. Então, o seu corpo, às vezes, ele está precisando daquela... Sua vibração tá baixa naquele momento, e se você colocar o que a radiestesia chama de testemunho no objeto, na placa radiônica, que é aquele objeto de forma, ele vai aumentar a vibração daquela placa, daquela forma da placa, ela começa a vibrar, aumentando a sua vibração de energia. Então, isso é o que chama ressonância, né? Então, é como se a sua energia está vibrando assim. Se eu coloco um outro objeto vibrando na mesma frequência aqui, a sua vibração aumenta. Então, a sua energia vai aumentar. Né? Então, basicamente, o princípio de funcionamento é isso. Né? Se eu tenho um objeto que está vibrando nessa frequência e eu coloco um outro numa frequência diferente, aí ele não vai aumentar. Se eu coloco na mesma frequência, aí a vibração aumenta. É o que faz o princípio básico de funcionamento. Né? A Regina também quer fazer uma pergunta. Não, eu não quero fazer uma pergunta, eu quero cotar a coincidência do que o Wagner está falando. Eu conheci a radiestesia com a Norma, num momento extremamente difícil da minha vida, e com ela eu aprendi a trabalhar essa energia. Como eu trabalho com uma agência de viagem, onde ela é online, a gente fica achando que, porque está através do computador, a energia não vai alcançar. E eu trabalho muito com os gráficos da radiestesia, onde eu encontro o que o Wagner encontrou. Dá uma baixa da venda, e eu vou para o gráfico, coloco o nome da empresa e a venda vem novamente. E dentro da minha casa, eu uso muito pêndulo para poder detectar energias. Às vezes, as pessoas até passando em frente da sua casa deixam energias ruins. Então, e eu vou trabalhando isso sempre. Agora, o maior testemunho que eu posso dar são as causas judiciais que eu venho enfrentando. E que o gráfico tem sido extremamente importante para eu vencer cada etapa. Então, eu acho que a radiestesia, as pessoas são pessoas, né? Elas viram e falam assim, não acredito em Deus, mas na hora que bate o carro, vira e fala assim, ai, minha Nossa Senhora, me ajuda, sabe? Mas ninguém acredita em Deus. E eu acredito que o mundo é feito dessa energia. E quando você busca energia positiva, ela te responde positivamente. E eu acho que a radiestesia é um instrumento fantástico para resolver as questões. Como a sua foi física, Wagner, como a da tubulação, tá? A minha não foi física,
mas eles agiram, os gráficos todos agiram de uma maneira para me trazer. Ainda não trouxe a solução, mas ela está muito encaminhada, mas mais do que tudo, ela consegue me trazer paz, ela consegue me trazer uma energia positiva com aquilo que eu estou trabalhando. Então, a radiestesia, para mim, ela veio como um presente. Sim. Que bom. E eu queria contar aqui também da Silmara, que em novembro, quando eu conheci a Silmara, ela nem sabia o que era radiestesia. Como eu precisei do trabalho dela, como convidei para ser curadora do Instituto Horus, então ela falou, eu preciso entender esse negócio de radiestesia para eu te orientar. E aí eu comecei a falar para ela, né, dar os primeiros passos da radiestesia para ela, e ela começa a pesquisar e vai fundo. E hoje ela já é uma entendedora e praticante da radiestesia, e ela está assim, deslumbrada com a técnica. E ela que está fazendo esse movimento comigo, me ajudando a me impulsionar o Instituto Horus. Esse ano de 2024 vai ser diferente para a radiestesia, pelo menos aqui em Belo Horizonte. Então, era sobre isso que eu queria, né, falar nessa mini live, e convidei aí o Wagner, porque eu sabia que ele era engenheiro, sabia que ele era, vamos dizer assim, mais técnico, né? Na arte da radiestesia, conhecia esse depoimento dele, da parede lá do apartamento, ele já havia me falado isso, e era isso que eu queria passar para vocês, não é? Como que a radiestesia é importante em qualquer profissão, né? Em qualquer segmento, a radiestesia é de suma importância, desde que levada a sério, né? Então, eu acho que não tem mais perguntas para fazer para o Wagner, porque eu deixei aqui uma bateria de perguntas, mas acho que ele respondeu tudo nos casos que ele contou, né, da profissão dele. E gostaria que vocês, o Wagner também, divulgasse a radiestesia para engenheiros, né? A gente vai ter um movimento aí de engenheiros, arquitetos, construtores, para vendedores, também corretores de imóveis, aonde a radiestesia pode ajudar muito, né, em selecionar apartamentos e até fazer uma harmonização em alguns apartamentos que estiverem precisando, para que eles possam vender, porque tem muito imóvel que às vezes fica parado, sem venda, por causa de energia, por causa de alguma malha telúrica, algum veio d'água, e se o corretor entender um pouco, ele harmoniza o imóvel e prepara para uma venda mais rápida. Então, é sobre isso que eu vou trabalhar muito em 2024, nesse esclarecimento para esses profissionais, né? No sentido da gente estar construindo uma casa saudável, né? E vendas, aumentar vendas de corretores de imóvel, né? E tudo isso a gente pode fazer através da radiestesia. E o Deu, você quer falar alguma coisa sobre sua experiência? Eu conheço pouco, né? Na verdade, só corrigindo isso, você falou que eu sou médico, eu achei que você fosse médico e acupunturista. Eu trabalho com medicina oriental, né? Trabalho com acupuntura chinesa e japonesa, tá? Sou pós-graduado em acupuntura e homeopatia, né? Então, eu trabalho bem aqui nessa parte da medicina natural mesmo. Mas enquanto eu estudava psicologia ainda na década de 80,
eu fiz uns cursos de parapsicologia e no decorrer do curso também entrou algumas coisas de radiestesia. E foi muito interessante na época, não aprofundei, conheço muito pouco, né? Eu pratico alguma coisa de pêndulo. E eu tenho usado na minha prática, quando algumas situações lá no consultório que eu tenho que fazer alguma harmonização de chakra, eu só a título para mostrar para a pessoa, às vezes a pessoa é muito cética, né, nessa questão energética, então eu coloco o pêndulo em cima do chakra para a pessoa ver, né, girando no sentido horário ou anti-horário, no caso, se a pessoa estiver desarmonizada. Né? Então, eu faço correção na hora ali, então a pessoa vê do jeito que o pêndulo se comporta e depois como ele harmoniza e tal. Então, assim, eu acho muito bacana isso, que a pessoa entende que existe uma energia ali que tem que tomar cuidado, né? Então, assim, isso até devolve para ele a responsabilidade pela própria saúde, né? Se eu estou mostrando isso aqui, ó, isso aqui está te afetando, então toma cuidado com isso, né? Então, essas coisas eu acho muito legal. Eu tenho muito interesse em fazer o curso mesmo de aprofundar mais nisso, porque é um trabalho muito sério e, como você mesmo disse, Norma, isso não pode cair muito nas mãos aí de coisa, que é esoterismo, que é coisa, né? Não é por aí, né? E acaba meio que banalizando a coisa, né? Exatamente. A gente vê isso até no Reiki, por exemplo. O Reiki virou uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que vira, o pessoal fantasia demais a coisa, e é energia, e é sério. Se você não levar o negócio a sério, você pode fazer mal para outra pessoa, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, sim. E legal você levantar essa bandeira aí, porque até para conscientizar as pessoas, né, que vão tomar cuidado, que está lidando com energia que é séria, né? Então, é muito importante. Pelo tanto de gente que me liga querendo curso de radiestesia, perguntando se eu dou aula de radiestesia, eu falo que sim, não sei o quê. Aí lá no meio da conversa a pessoa fala assim, então a senhora ensina mesa radiônica. Eu falo, não, mesa radiônica eu não ensino, não trabalho com mesa radiônica. Então, a pessoa desconversa e some. Por quê? Aquela pessoa só quer aquela coisa de ficar rodando o pêndulo em cima de figurinha de gráfico, põe o nome aqui, põe o nome para ali, pronto, resolve, né? Aí resolve o lado financeiro, que está ruim, resolve o lado do amor, que não aparece ninguém, e a gente sabe que não é isso, que não é bem assim, né? Além do que a pessoa não sabe com que ela está mexendo. Ainda tem isso, esse agravante, né? E fica invocando a entidade e não sabe com que está mexendo. Então, isso tem me incomodado. Eu falei, gente, curso de radiestesia não é mesa radiônica, só isso. As mesas radiônicas, as mesas quânticas, elas utilizam elementos da radiestesia. Isso é fato. Mas isto não é radiestesia. Então, eu tomei para mim essa missão de melhorar essa visão aí da radiestesia, porque está demais. Muita gente querendo só essa coisa fácil aí de mesa radiônica. E como eu sou profissional, eu falei, não, eu vou consertar isso aí. Sei que não vai ser fácil, mas a gente está no início de uma caminhada aí que eu acho que lá no fim vai valer a pena. Ótimo. Gente, eu acho... Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu sei. E é um dinheiro fácil. É um dinheiro fácil porque as pessoas querem resolver rapidamente os problemas e entram nessa vibe aí de mesa. E tem mesa de tudo quanto é coisa, né? Sim. A gente sabe que tem essa conotação financeira por detrás, não é? É o que eu digo, essas mesas, elas usam elementos de radiestesia, não resta a menor dúvida, mas uma pessoa que trabalha com mesa radiônica, ela só faz aquilo. Ela não faz mais nada, porque ela não sabe. A radiestesia, ela não sabe, ela sabe
mexer com o pêndulo, mexer com uma figura, mas você pedir coisas mais profundas, mais sérias, dentro da radiestesia, essas pessoas não dão conta, porque não tem esse conhecimento. E deturpam o que é radiestesia. Né? A radiestesia clássica, a radiestesia ancestral, porque isso é antigo no mundo, né? E atrapalha, eu acho que atrapalha o trabalho de quem é sério. Ok? Com certeza absoluta que atrapalha. Né? É difícil ser sério, é mais fácil acreditar no imediato. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Agora, eu sou fã número 1, né? Ela é a minha bruxa de estimação, entendeu? E o que eu posso? Todas as pessoas que eu posso, eu indico para a Norma, e a gente tem depoimentos de pessoas que conseguiram resolver muito a vida, muito, através da radiestesia, né? Vamos esperar que a clareza da radiestesia possa propagar com esse projeto que a Norma está. E eu vou ficar super feliz de assistir isso. E, inclusive, com a orientação da Silmara, a gente está com muita coisa boa vindo para Belo Horizonte, de radiestesia, né, Silmara? Muitas ideias inovadoras. Isso mesmo, se Deus quiser. A gente quer transformar a radiestesia numa ferramenta para trazer bem-estar, para trazer alívio para as pessoas, mas de uma forma profissional, né? Igual o Wagner acabou de mostrar esse depoimento dele, que eu penso que foi assim, sensacional, Wagner, muito bacana mesmo. E geralmente as pessoas da exata, eles são muito cartesianos, né? O pensamento deles não é muito de coisa não. Então foi sensacional, para mim foi assim uma bênção te ouvir, muito bacana. Ô, Wagner, eu te agradeço muito a sua disponibilidade. Sei que você está com o seu tempo assim bem corrido por causa de trabalhos no interior, que você, conforme você falou, né? Agradeço a presença de todo mundo, do Ideu também, que passou a mensagem, que disse que estaria na live. Muito obrigado. Silmara, Regina, Gislene, muito obrigado. O apoio da Gislene também, para mim, é fundamental. Tá? Então, gente, se puderem divulgar os meus projetos aí na radiestesia, eu agradeço muito. Viu? Boa noite, então, vamos encerrar. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigada, viu, Wagner? Oi. Para falar. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.